a pandemia trouxe, né, de maneira, vamos dizer assim, violenta, a discussão das capacidades locais, né, e da localidade, né, da produção, né? Essa ideia de que você pode simplesmente dividir cada etapa de um processo produtivo no planeta Terra tem vantagens, obviamente, mas também tem desafios e desvantagens. Então, acho que isso está colocado na mesa e a política industrial voltou com muita força, né? Se a gente olhar agora o que os europeus têm feito, o que o Biden tem feito, eu acho que uma das consequências claras, né, que vão ficar na história da pandemia é a volta da política industrial, né? Então, acho que isso daí nos traz aqui para a conversa de hoje, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão de Desenvolvimento. Eu sou Lavínia Barros de Castro, alguns de vocês já me conhecem por ter conduzido 2 podcasts a convite da FBNDES. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou funcionária do banco, do BNDES, professora de Economia Brasileira do IBMEC, e hoje a gente vai fazer uma coisa divertida. Eu vou entrevistar o nosso entrevistador, o Dr. Paulo Gala, e um querido colega do banco, o Dr. Tiago Miguez, porque hoje a gente vai falar de um tema fundamental e extremamente polêmico que provoca discussões acaloradas de ambas as partes, dos seus defensores e de quem odeia. Só que a gente vai focar e vai falar de política industrial americana, pensando as suas implicações para o mundo e para o Brasil. Acabou de sair um estudo super bacana que avalia a política industrial americana dos últimos 50 anos, tá? Desde 1970 até 2020. É um estudo chamado Scoring 50 Years of the U.S. Industrial Policy, que foi publicado pelo Peterson Institute for International Economics. Mas, antes de falar desse texto, para um pouquinho, né? Vamos fazer aquela breve introdução. Por favor, Paulo Gala e Tiago Miguez, se apresentem um pouquinho como de praxe. Obrigada. Bom, deixa eu começar falando que eu estou numa posição meio diferente aqui. Hoje eu não vou apresentar, eu vou participar aqui da conversa, né? Então, muitos aqui provavelmente já me conhecem, né? Estou apresentando o podcast, os vários episódios, né? Também dizer que finalmente consegui trazer a Lavínia aqui para conversar com a gente. Ela teve em outros programas, né? Mas ela tava difícil de trazer ela aqui de novo, e o Tiago também, grande prazer. Bom, eu sou economista, né? Fiz mestrado, doutorado em economia, graduação em economia, sou um economista raiz, né? No sentido de que estudo economia há mais de 20 anos, né? E tenho pesquisado muito na área de desenvolvimento econômico, né? Publiquei recentemente 2 livros que usam uma perspectiva nova, né? Que tem sido trazida por econofísicos, né, que é a perspectiva da complexidade econômica, que nos ajuda bastante a entender a questão de desenvolvimento, de riqueza e pobreza das nações, né? Então, nisso que eu tenho trabalhado, né? E também, eu costumo brincar que eu tenho uma espécie de dupla identidade, porque eu trabalho no mercado financeiro também há mais de 10 anos, né? Então, eu tenho experiência como economista, chefe de banco, gestor de fundo multimercado, estrategista, que são funções típicas de mercado financeiro, né? Então, eu tenho esse duplo papel, né, de pesquisa e também de mercado financeiro, e dou aulas na GV há mais de 20 anos, né? Então, já estou esperando para ganhar minha plaquinha lá de funcionário de 20 anos, né? Então, é um prazer enorme estar aqui hoje como um entrevistado, né, e não como entrevistador, com a Lavínia e com o Tiago, e para falar desse tema que eu acho incrível, né, que é a política industrial nos Estados Unidos, algo que as pessoas acreditam que não existe, né, mas eu acho que talvez nenhum país no mundo, com exceção da China, faça mais política industrial que os Estados Unidos, né? Claro que não quer dizer que dá tudo certo, mas as pessoas não imaginam a quantidade de política industrial que tem lá nos Estados Unidos, né? Então eu agradeço aqui a presença da Lavínia e do Tiago também. É mais ou menos essa minha história. Obrigada. Tiago, vai lá. Olá a todos, agradeço pelo convite de estar hoje aqui. Eu sou Tiago Miguez, assim como o Paulo, fiz graduação, mestrado e doutorado em Economia. No meu caso, as 3 etapas eu fiz no Instituto de Economia da UFRJ. Hoje eu sou pesquisador associado do Grupo de Indústria e Competitividade da UFRJ, que era coordenado pelo saudoso professor Davi Kupfer, né? E, além disso, sou economista do BNDES há quase 10 anos, então vou ganhar minha plaquinha também ano que vem, Paulo, Boa. Só que é minha de 10 anos. E desde que eu entrei no banco, eu trabalho na parte de indústria, particularmente ligado ao setor de bens de capital e com a indústria automotiva, e mais recentemente eu passei a trabalhar também com o setor de telecomunicações.
Joia, vamos... Eu queria fazer uma provocaçãozinha antes da gente entrar na política industrial, que não tem como, né, ignorar, né? A gente está nesse contexto de uma crise muito distinta, né, da crise do Covid-19, que, como todo mundo já virou quase chavão dizer, ela começa como uma crise sanitária, causa um colapso na oferta agregada, seguida de uma crise de demanda global e, na verdade, é a maior recessão global desde 1930. Teria sido, aliás, muito pior se os governos do mundo inteiro não tivessem atuado de forma tão massiva, né, com programas de renda e produção, né? Mas mesmo se a gente, mesmo com todo esse esforço, né, pelo menos essa é a medida do Economic Outlook do FMI, a gente teve um crescimento global com queda de 3,1%, sendo que a América Latina e Caribe caíram 7%. Né? Então, uma queda dramática, com consequências para o emprego muito grandes. Né? A OIT estima que a gente perdeu 255 milhões de empregos de tempo integral, ou seja, mais de 4 vezes o impacto da crise financeira 2008-2009. Tá? Então, diante dessa crise, a gente tem que repensar muitas coisas. Então, para trazer aqui o tema de política industrial, eu já queria colocar na mesa a questão das cadeias de valor. Né? Porque se teve uma coisa que a pandemia trouxe uma sacolejada muito grande, é a questão das cadeias de valor. Né? A crise deixou a olho nu as vulnerabilidades de uma estratégia de produção ao redor do mundo. Né? A gente viu em todos os lugares restrições temporárias de comércio, escassez de insumo, faltou chip, crescimento do preço dos fretes, acirramento das disputas comerciais dentro disso, né, no contexto dos Estados Unidos e China, e um grande questionamento desse modelo de produção global outsourcing, né, que pega um pedaço, né, em cada um. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco que esse debate, claro, esse debate não cai no vazio, né, já tinha uma discussão anterior de retomada de política industrial, né, das tecnologias habilitadoras, da discussão da indústria 4.0, várias coisas que já foram temas aqui de podcast. Mas eu queria primeiro que vocês contextualizassem esse debate de política industrial com essa questão nova que a pandemia traz, né, com esse questionamento da tendência de global outsourcing e o que está, então, acontecendo no mundo. Paulo, você podia começar e depois o Thiago faz... Boa. Eu acho que, olhando para trás, a gente já tem um certo... um lapso aí, um espaço de tempo que já dá para ter uma ideia do que foi o impacto da pandemia. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história toda foi a fragilidade dos sistemas logísticos, né? Uma coisa que eu não imaginava, né? Que a logística do planeta Terra fosse tão precária, né? Isso eu acho que é uma das lições que a pandemia nos trouxe, né? Até hoje tem filas de navios, por exemplo, lá no porto de Los Angeles, de mais de 50 navios que estão lá há dias tentando descarregar produtos da Ásia para os Estados Unidos no porto de Los Angeles. Então, a pandemia trouxe um choque de desestruturação logística que foi impressionante, né? E, né, por consequência imediata disso, vários produtos começaram a faltar em vários países, né? Porque a gente tem um mundo em que as cadeias globais, né, estão todas divididas, cada pedaço, cada peça se faz em um lugar. Então, rapidamente, começou a faltar produtos de todos os tipos em todos os lugares. E, né, o que ficou muito em destaque foi, obviamente, a falta de produtos, de bens para combate da pandemia. Né? Então, lá atrás, começou a faltar, por exemplo, aqueles ventiladores de respiração. Né? O Reino Unido e até mesmo os Estados Unidos, né, começaram a ter, para não falar do Brasil, insuficiência de fornecimento de ventiladores de respiração. Foram descobrir que a maioria dos ventiladores de respiração estão sendo produzidos na China hoje. Né? Então, na medida em que eles não chegavam a tempo, muitas pessoas morreram por conta disso. Né? E o mesmo vale para as máscaras N95, que supostamente seria algo mais simples de produzir, mas não é tão simples, porque aquele tecido não tecido, né, que demanda processos industriais muito sofisticados, né? E vários produtos, até chegar à parte das vacinas, em que a Europa descobriu que ela não tinha capacidades para produzir vacinas, né? Vejam que interessante. Na verdade, ela conseguia fazer as vacinas, mas as vacinas eram invasadas nos Estados Unidos e depois precisavam voltar para a Europa, que é uma das histórias mais surreais dessa pandemia, e os europeus foram obrigados a entender por que eles não conseguiam invasar vacinas, né? E esse colapso logístico obrigou os governos a revisitarem a questão das capacidades locais, do que cada economia era capaz de fazer, né?
e por que que essas economias não eram mais capazes de fazer ventiladores de respiração, máscaras N95 e, no limite, até mesmo as vacinas. Então, eu acho que esse colapso logístico da pandemia, ele recolocou na mesa com muita força a questão das capacidades locais de produção, né? Porque todos os governos, seja de países pobres ou ricos, começaram a revisitar, né, essa questão de por que muitas das coisas eles não conseguiam fazer e só a China conseguia fazer. Claro que isso está num contexto de guerra comercial, guerra tecnológica, do avanço do leste da Ásia e tudo mais, mas acho que é legal, Lavínia, você mencionar isso, porque a pandemia trouxe, né, de maneira, vamos dizer assim, violenta, a discussão das capacidades locais, né, e da localidade, né, da produção, né? Essa ideia de que você pode simplesmente dividir cada etapa de um processo produtivo no planeta Terra tem vantagens, obviamente, mas também tem desafios e desvantagens. Então, acho que isso está colocado na mesa e a política industrial voltou com muita força, né? Se a gente olhar agora o que os europeus têm feito, o que o Biden tem feito, eu acho que uma das consequências claras, né, que vão ficar na história da pandemia é a volta da política industrial, né? Então, acho que isso daí nos traz aqui para a conversa de hoje, né? As cadeias globais de valor, acho que elas sim, é como se fosse uma versão, eu ia falar 2.0, mas como a moda é 4.0, né? É como se fosse a versão 4.0 do que a gente chamava antigamente de divisão internacional do trabalho, né? Só que agora a gente dá um nome bonito e olha outros aspectos, né? A gente vê que tem uma distribuição não só de o que é feito, mas também do que é feito em cada país, né? E acabou que todo esse processo que a gente teve nos anos 80, 90, que se aprofundou nos anos 2000, particularmente com a entrada da China na produção industrial, é que os países começaram a fazer, os países centrais, né, começaram esse processo de offshoring, de despejar as etapas, vamos chamar assim, menos nobres da cadeia de valor para os países asiáticos e ficaram com a parte mais nobre dos países centrais. E quando vem a pandemia, que é o que a gente chama em economia, é um choque exógeno clássico, né? Aquela coisa completamente inesperada que você não tinha como prever. Você pode até achar que vai acontecer uma pandemia, enfim, por questão de fluxo, mas você não consegue adivinhar qual vírus vai surgir, em qual momento ele vai surgir. E como o Paulo falou, assim, a gente começa a perceber que certas etapas da logística mundial, elas são frágeis porque elas não estão pensadas para uma situação de contingência tão grave como é uma pandemia de nível global. E você começa a perceber que você abrir mão de certas etapas produtivas pode gerar consequências que são de vida ou morte, literalmente, né? Então, assim, mesmo os processos que você tentou fazer típicos de economia de guerra, né, de você adaptar certas plantas que faziam automóveis para produzir respiradores ou de roupas para produzir máscaras, você acaba esbarrando porque os insumos que você precisa para fazer isso você não tem mais, eles estão espalhados ao redor do mundo e você não consegue que esse fluxo de mercadorias ele circule, né? E aí a pandemia ela começa a trazer essa discussão de o quanto você pode abrir mão de determinadas capacidades produtivas, né? Não só de saber fazer, mas acima de tudo de poder fazer. Quer dizer, não é que o Reino Unido ou os Estados Unidos ou qualquer outro país não saiba fazer máscaras N95 ou PFF2. Mas você estruturou a economia global e a sua inserção nessa economia de tal maneira que você não consegue mais fazer isso de modo autônomo num nível suficiente para você não perder autonomia e conseguir dar conta daquela crise, né? Crises que são tipicamente... Todo chip também, né? De todo mundo dependendo de um lugar que produz chip. Acho isso também quando tem recursos naturais ainda acaba acontecendo isso, ou quando você desloca a produção de um determinado setor muito fortemente para um país ou uma região menor, você acaba criando esse tipo de gargalo. Mas, assim, as cadeias globais não foram pensadas para combater uma pandemia, né, sendo do ponto de vista econômico ou da produção. Elas estavam ali para atender uma demanda capitalista de minimização de custos. Esse é o ponto. E, enfim, alguns se beneficiaram, outros mais, alguns menos. Mas ela acaba evidenciando esse perigo de você perder determinados graus de liberdade na sua produção. E isso gera um espaço, né, de política para você trazer... Eu não vou nem dizer trazer de volta as políticas industriais, né, mas acho que assim, elas passam a ganhar mais uma vez um contorno político mais forte, que você volta a anunciar explicitamente quais são as suas intenções em termos de política industrial, e funciona, inclusive, como parte do jogo geopolítico, né? Então, assim, a China anunciar recorrentemente quais são as políticas que ela vai tentar perseguir,
semicondutores, a parte espacial, a parte militar, aeronáutica, claramente faz parte da guerra comercial com os Estados Unidos. E a resposta que os Estados Unidos vêm dando agora, já davam com o Trump, né? E agora vão dar mais fortemente com o Biden e com seus aliados na União Europeia, são uma outra resposta geopolítica a esse movimento. Mas o que eu estava falando é que realmente essa preocupação com a segurança nacional, né, que você não depender de alguns insumos estratégicos, eu acho que isso se colocou realmente no centro do debate. Aí eu, já pegando um pouco o texto, mas ainda de uma forma introdutória, né, o texto define assim, política industrial como uma intervenção do governo, citando literalmente aqui, né, é uma política industrial, é uma intervenção de governo contra as livres forças do mercado, no sentido de promoção de alguma indústria ou firma que tenha um sentido estratégico, cujo objetivo central é acelerar o crescimento, mas esse não é o único objetivo. E que os instrumentos de política industrial aí incluem tanto a parte de crédito, né, de fomentar via crédito, como a concessão de subsídios diretos e indiretos, dar taxas preferenciais, fazer barreiras tarifárias e não tarifárias, né? E o estudo se coloca como guia, né, para as políticas industriais, inclusive preocupado um pouco de dar um norte para o governo Biden, né, do que ele está anunciando agora. Mas é claro que isso se insere dentro de uma discussão antiga, né, que a gente conhece muito, de um conjunto muito mais amplo, de discussões de ressurgimento de política industrial, que já vinham acontecendo há anos, né? Então, eu queria perguntar como vocês veem esse movimento, né, de ressurgimento das políticas industriais e como é uma possível uma inserção, né, e consequências para o Brasil. Assim, a Covid tem um conceito que a gente usa na economia que é o driver, né, que assim, é o que está impulsionando determinada decisão. Pode ter um driver político, pode ter um driver puramente econômico. A Covid ela acaba funcionando como um driver político, vamos chamar assim, né? Ela cria esse espaço para que os países façam atuações de política industrial, tentando se resguardar aí os seus sistemas de saúde, né? Sejam públicos ou sejam públicos no caso da Inglaterra e do Brasil, privado no caso dos Estados Unidos. Tá? O que a gente começa a perceber é que assim, isso gera um espaço, na verdade, por outras demandas. Então, por exemplo, o Brasil a gente pode tentar se inserir no que a gente chama de demandas sociais, né? Então, o Brasil ele é um país que tem muitas carências, tá? Tanto sociais quanto econômicas. E certamente esses drivers sociais, eles poderiam funcionar no Brasil algo similar com o que a gente viu nos Estados Unidos com a Covid, como foi aí o Warp Speed, né, que eles fizeram lá das vacinas. Então aqui para o Brasil, por exemplo, acho que a gente podia citar a questão da saúde pública, né? A gente tem uma carência enorme em termos de acesso à saúde. E a existência do SUS, ela já é um driver que impulsiona muitas políticas de saúde que tem respaldo em políticas industriais, compra de equipamentos, produção de equipamentos localmente, desenvolvimento de remédios. A própria infraestrutura também seria um driver. Aí você tem um driver mais ligado ao emprego, né, diretamente, mas também tem um driver tecnológico, por exemplo, com a conectividade. Então agora a gente teve leilão de 5G, tudo isso pode funcionar como impulsos para que o Brasil consiga alguma inserção melhor, mais nobre, na produção industrial e fazendo frente à política que tem acontecido em outros países. Eu acho que vale a pena destacar essa operação Warp Speed que você falou, Thiago. Inclusive o cara lá, o principal responsável, ele é fã do Star Trek, né? Por isso que ela chama Operação Warp Speed, né? Em homenagem à velocidade warp da Enterprise, né? Não podemos falar de Operação Warp Speed sem falar da Enterprise, né? E ele era, enfim, um geek lá, fã da Star Trek, né? Mas foi uma operação de política industrial, meio de guerra, né? Para dar conta de desenvolver as vacinas em menos de um ano, que teve um sucesso retumbante, né? Hoje, essa é uma política industrial tida a vida como talvez uma das de maior sucesso da história americana, né? E ela foi monumental, porque ela envolveu articulação de várias empresas, né? Primeiro para pesquisar, para testar e para produzir em escala um volume descomunal de vacinas, né? Estamos falando de 300, 400, 500 milhões de vacinas, de doses, 1 bilhão de doses, né? E o interessante é que o Warp Speed só funcionou porque a tradição de política industrial americana sempre esteve lá, né? Porque no pilar dessa operação Warp Speed está a ideia da vacina a partir de RNA mensageiro, né? Que foi uma ideia meio exótica, desenvolvida lá atrás pela DARPA, né?
E veja que interessante, quando o Biden assumiu, ele fez questão de falar da DARPA no discurso de posse dele, que eu achei algo surreal, né? Ele elevou ao status de discurso de posse, né? A DARPA, que é uma agência de pesquisa e inovação criada pelo Eisenhower, né? Você quer falar alguma coisa, Lavínia? Queria te pedir para você explorar um pouco o que são esses pilares da política industrial americana que você mencionou, que eu acho que as pessoas não têm muita clareza. Parece que ele não faz política industrial, né? Eu queria que você explorasse. Não, a gente brinca que o maior estado desenvolvimentista do mundo é o Departamento de Defesa americano, né? Eles têm mais de 600 bilhões de dólares ano, né, que vai direcionado para as Forças Armadas, e parte considerável disso vai para desenvolvimento tecnológico, né? Não só para pesquisa... E compras públicas. Exato, de compras públicas. Que são os dois grandes vetores de política industrial que a gente pode ter, sem a menor dúvida. E no caso americano é meio desbragado, assim, porque se a gente olhar o volume de recursos que o governo americano transfere via orçamento de defesa para empresas privadas americanas para fazer pesquisa tecnológica, é incrível, né? Eu lembro que recentemente eu até fui levar minha filha lá no Kennedy Space Center, lá na Flórida, né? Para quem não conhece, vale muito a pena, né? E você chega lá, assim, Kennedy Space Center, um patrocínio da NASA e da Boeing. Aí você fala, mas peraí, o que tá fazendo a Boeing aqui no Kennedy Space Center, né? Tem o logotipo gigante da Boeing lá, né? Então, isso dá um pouco essa sensação do como se mistura, né, a questão público e privada nos Estados Unidos, né? Isso, de fato, é um pilar do desenvolvimento tecnológico americano, e a DARPA foi criada lá atrás pelo Eisenhower. Lembra que o Eisenhower era um general da Segunda Guerra americano, né? Então, ele estava desesperado com o Sputnik, quando os russos lançaram o primeiro satélite para o espaço, né? E ele correu para criar uma agência militar de desenvolvimento tecnológico, que durante anos teve um papel... ela é meio escondida, a DARPA, mas agora o Biden colocou até no discurso de posse, então todo mundo descobriu que a DARPA existe, né? Aliás, a Mariana Mazzucato deu muita publicidade naqueles livros dela do Estado Empreendedor e tudo mais. Só que eu estou mencionando a DARPA aqui só para lembrar que essa ideia do RNA mensageiro como vacina, que é uma ideia de usar código genético no combate a ataques, né, a vírus, e o que aconteceu no Covid, era uma ideia já desenvolvida pela DARPA no início do século XX, especialmente depois do 11 de setembro, porque eles estavam com medo de ataques biológicos, né? Teve o antrax, talvez vocês se lembrem disso. Então o Pentágono começou a colocar dinheiro na DARPA para que ela desenvolvesse respostas rápidas a ataques biológicos. E uma das ideias, que era considerada meio exótica, né, era a ideia de alterar nosso próprio código genético via RNA mensageiro para orientar as células do corpo humano a produzirem anticorpos. Que eu vou confessar para vocês que até hoje é um troço que me dá muito medo, tá? Eu tomei a vacina da Pfizer, eu sei que ela faz isso com o meu corpo, mas eu acho estranhíssimo receber algo que orienta meu corpo a produzir uma determinada proteína. Mas o fato é que estava, né, essa ideia vinha progredindo, e na operação Warp Speed, os policymakers americanos começaram a despejar bilhões de dólares nisso, né? Acreditaram nisso como uma resposta rápida para a vacina, e fizeram toda uma articulação com diversas empresas americanas em diversas etapas, né, da cadeia produtiva de vacinas, e conseguiram fazer um negócio fenomenal, assim, né? Fenomenal. O desenvolvimento e aplicação de vacinas nos Estados Unidos foi um sucesso retumbante. Agora, aí vou concluir e devolver a palavra para vocês. É importante registrar que tem vários casos de fracassos, né? Inclusive o texto clássico do Nelson, que analisa a coisa dos campeões nacionais, até fazendo propaganda de um outro podcast aqui que eu fiz com o Caetano Pena. No texto clássico dele, ele analisa 3 casos de fracassos retumbantes da política industrial americana. Um deles foi a tentativa de desenvolvimento dos aviões supersônicos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma cabeça bem aberta e ser muito pragmático em relação a essa questão de política industrial. Pode funcionar ou pode não funcionar, né? Era esse ponto que eu queria pegar, né? O texto, ele faz uma coisa muito legal, que primeiro ele faz um resumo, né, digamos assim, das razões, dos motivos alegados para se fazer política industrial, e aí depois ele começa a avaliar vários casos, né? E primeiro ele faz avaliando... Cita alguns casos, Lavínia, só para o pessoal ter em mente, só para dar mais concreto. Eu queria né? pedir pro... A gente vai citando. Só citar, assim, obviamente a gente não vai ter tempo de explorar os casos, mas só para... Porque muita gente não tem ideia que os Estados Unidos, o governo americano, pôs a mão em tanta coisa, assim, né? Exatamente. Ele vai falando, tem a parte de painéis solares, por exemplo, onde foi fundamental.
uma atuação do governo, ele vai falando sobre os semicondutores, né? Ele vai discutir, depende um pouco da análise que ele vai fazer em diferentes categorias, né? Mas, enfim, ele vai fazendo, primeiro ele começa uma análise, né, com as medidas de comércio, né? E aí é interessante porque ele faz as perguntas do custo. Inclusive, qual foi o custo de poupar empregos, né? De você não destruir empregos, e qual foi o custo disso. Então, é muito interessante. Então, ele começa assim, primeiro com a indústria do aço americana. Que né? essa foi tido como um fracasso, né? Isso. E aí ele vai para o caso de têxteis, né? Depois ele vai passando. Então, isso era, na verdade, a pergunta que eu queria fazer. Porque deixa eu só terminar de responder a sua pergunta, né? Só falando assim, então ele vai passando por esses casos, vai para o caso da automobilística, aí ele vai para o caso do painéis solares, e alguns com notas boas e alguns com notas ruins. E uma coisa que eu queria entender, justamente, é por que, na opinião de vocês, essas notas diferem tanto, né? Isso é que eu queria entender. Mas eu queria também só explicar para os ouvintes que ele está discutindo isso, né? Primeiro ele vai discutir, o texto vai pegar experiências onde foram aplicadas medidas de comércio exterior. Depois ele vai fazer uma análise de política industrial a partir de subsídios. E depois um terceiro bloco que ele vai pegar com políticas de pesquisa e desenvolvimento. E aí o que eu queria entender é que, na visão de vocês, por que a média, né, das notas desses três grupos é tão diferente? Por que vocês acham que isso aconteceu? E se vocês podiam ressaltar, puxar aqui, né, escolher uma cereja aqui de um caso muito bom de sucesso, você falou do DARPA, mas falar um outro caso de sucesso e um caso também de fracasso, porque lições aprendidas. Então, assim, o estudo, como a Lavínia comentou, tem esses três blocos, né? O bloco de medida comercial, tem um bloco de subsídio focado em empresas, né? E tem um terceiro bloco que é de subsídio para pesquisas em geral, né? E aí, assim, a gente claramente vê que as médias elas vão aumentando à medida que você lê o estudo, mostrando assim que ele tem, pelo menos para o viés que ele escolheu para o estudo, ele tem uma certa preferência por um determinado tipo de política. Então, a parte de barreiras comerciais é a parte que tem as menores médias, né? E aí, acho que esse é um caso interessante, porque acaba que o que são as medidas comerciais? Basicamente é você criar barreiras comerciais, tá? A tarifa, né? Eles elevaram muito tarifa ou não tarifárias. Tem os dois casos, né? Normalmente você aplica a tarifária porque ela é mais fácil, né? Ao mesmo tempo ela é mais explícita, pode gerar chiadeira. Então por isso que o mundo ele até foi progredindo para você aplicar barreiras não tarifárias, né? Então toda vez que a gente vê, por exemplo, no jornal um caso de a China suspendeu a importação de carne brasileira, é porque não atendeu determinada medida sanitária. Isso é uma barreira não tarifária, por exemplo. Que aí pode ou não ser verdade, né? Você pode ali estar jogando uma pressão para aquele fluxo comercial ser interrompido. É muito utilizado. Você tem barreiras técnicas também, barreiras de língua, às vezes, inclusive. Tá, mas aqui ele discute, ele fala mais fortemente de barreiras tarifárias, né? A grande vantagem da barreira tarifária, quando você faz uma política industrial nesse sentido, é que ela, como ele chama, né? Ela fica meio por fora do orçamento. Você não gasta dinheiro para implementar aquilo. Você simplesmente pega uma tarifa de importação que era 5% e coloca em 15%, 20%. Na verdade, você até ganha, né? Porque você arrecada, né? Se aquele volume de importação for mantido ou não diminuir muito, você pode até ganhar, ela pode ser até lucrativo. Pelo menos para o governo em termos de impostos. Aliás, desculpa interromper, mas na história americana, a política tarifária de barreira do século XIX, que os Estados Unidos era muito protecionista, em grande medida se devia a questões de arrecadação. Os caras estavam fazendo isso para fortalecer o orçamento americano até. No Brasil também, assim. Porque assim, a barreira, a tarifa comercial, né, particularmente de importação, acaba que é um tipo de... Não é tão fácil assim você contrabandear pelos mares, né? Você tem uma entrada ali. Então acaba que sempre foi uma fonte mais segura de arrecadação para os governos. Então, assim, quando você pega do ponto de vista histórico, né, antigamente, que você não tinha um controle eletrônico, as coisas eram tão assim, a tarifa alfandegária era historicamente a principal fonte de arrecadação, né? Era muito mais fácil que você tarifar ali um comércio que está acontecendo. E não era só o café, não. Mesmo naquela época da política da Cassex, né, da gaveta da Cassex, que podia importar o que não podia, era fundamental como fonte de receita para o governo. Mas aqui, assim, eu queria falar, tem um ponto interessante na barreira comercial, que acho que o Paulo pode até complementar,
A impressão que eu tenho é que ela é uma política que ela é muito efetiva quando você está falando em industrializações incipientes. Então, assim, ela foi muito importante para o Brasil se desenvolver lá no começo e primeira metade ali do século XX, né? E foi essencial para os países que hoje são os países centrais, né? França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, se desenvolverem lá no século XIX, que é muito bem ilustrado lá no livro do Chang, né? Ele coloca o chutão da escada. É um livro muito acessível, acho que os ouvintes aqui que ainda não tiverem lido vale muito a pena. Ele escreve assim de maneira magistral. E a ideia de chutão da escada, hoje não é permitido, né? A gente fez lá há 150 anos atrás, mas hoje isso não é muito legal. Então, o que você permite hoje é a tal das indústrias infantes, né, que são as indústrias nascentes, aquele setor que está surgindo agora. E aqui ele traz um caso, né, de indústria nascente, um e meio, né, que tem a questão do semicondutor, que já era mais ou menos desenvolvido nos Estados Unidos, e o painel solar, que era bem pouco desenvolvido nos Estados Unidos, e tem aí um sucesso um pouco melhor. E acaba que a conclusão que fica um pouco implícita, ele não fala, né, mas a conclusão que está um pouco implícita, é essa, de que olha, a barreira tarifária ela não é a melhor política, ela gera muito custo, que acaba que você aumenta o preço, né, dos produtos que estão sobre aquela barreira, então ela gera um encarecimento. Você tem que importar mais caro, algo que você poderia comprar você barato. Tem que importar mais caro. Tem que pôr então, ônus para importar mais caro, né? Ele acaba preferindo que você faça políticas de desenvolvimento, né? Então, assim, que você até pode desenvolver aquele setor, mas que ele já comece com algum grau de competitividade. Aí então, se torna a política também mais cara, né? Só para completar que as perguntas que ele faz são perguntas interessantes, né? Porque ele faz a pergunta assim: se a indústria americana se tornou mais competitiva a partir da introdução dessas barreiras, né? Dessas tarifas, se salvou empregos e a que custo? Ele faz a pergunta do a que custo. E se ajudou a avançar a fronteira tecnológica? Porque essa também é uma pergunta muito importante. E eu acho que a gente teria vários exemplos que, nesse caso, de avançar a fronteira tecnológica, tiveram uma nota muito alta, embora não tenham tido nota tão boa na avaliação deles em tornar a indústria realmente o custo de algumas políticas terem sido caras. Esse é um ponto importante, porque que peso e que medida que você dá, né, para isso. Então... mas aqui eu acho que no final do dia, a boa política industrial, pelo menos a meu ver, ela tem que ser capaz de construir aquelas capacidades locais de produção ou de fortalecer aquelas capacidades locais. Exatamente. A barreira tarifária, ela é muito bruta, né? Ela funciona porque, obviamente, você sobe a tarifa, fica mais caro, um monte de gente começa a produzir. Agora, você não tem nenhuma garantia de que quando a tarifa volte a cair, todo mundo quebre, né? Porque o ponto é justamente colocar aquela habilidade, aquela capacidade produtiva com uma escala minimamente relevante e com domínio tecnológico suficiente para que a indústria cresça por conta própria, né? Não adianta botar uma tarifa e deixar a indústria dependente daquela tarifa, e quando você tira a tarifa, aquela indústria desaparece. Exato. Então, eu acho que esse é um ponto-chave aí do texto, né? Que o autor ele gosta de desenvolvimento tecnológico e de fronteira tecnológica, né? Por isso que as políticas mais ligadas à inovação, né, acabam recebendo uma nota mais alta no texto. Vamos falar desse segundo bloco, então, do segundo e do terceiro bloco, porque acho que esse é o ponto. Tá? Assim, tem um ponto aqui, né, que eu acho que ele entra bem no segundo bloco, que é em relação aos instrumentos que você pode usar para a política industrial, né? Então, assim, o primeiro bloco ele é um instrumento em si, né, que é você colocar barreiras comerciais. O segundo bloco ele vai falar um pouco, ele fala mais sobre empresas, né? E aí, assim, esse, para ser bem sincero, foi o bloco que eu menos gostei. Eu acho que metodologicamente ele é mais frágil. Porque enquanto o primeiro e o terceiro falam de instrumentos, o segundo ele vai pegar estudos de caso assim na veia, ele quer falar daquela empresa. E às vezes, assim, eu vou dar um exemplo aqui, um bom exemplo, que é o da Solyndra Corporation. A Solyndra, ela foi uma empresa que fez parte de um programa, tá, de política industrial americana, que era um programa de garantias financeiras para concessão de crédito. Então, como é que funcionava o programa? O governo americano ele concedia uma carta de garantia, tá, que ele cobriria eventuais calotes daquela empresa. A empresa, então, com essa carta, ela vai ao mercado financeiro privado, consegue os recursos e usa essa carta financeira do governo como garantia para conseguir o empréstimo. Esse programa, ele até fala, curioso, até no próprio estudo de caso. Foi do Obama? Foi da época do Obama, eu acho, não? Acho que foi no começo do Obama, acho que é 2004. Né? Por aí. Não, o Obama assumiu em 2008. Não, é 2009 que começa isso. Se eu não me engano.
E aí ele até fala, esse programa, sei lá quantos milhões foram, 97% não deu calote. Você teve 3%. Então, assim, e esse caso que ele está usando, que é o da Solyndra, foi um desses 3% que foi um fracasso retumbante. Só que quando você olha o que era o projeto da Solyndra e o que foi a carteira de garantias que foi construída, e eu acho assim, uma forçação de dizer que foi um fracasso. Né? Porque dessa carteira, acho que foram 30 projetos, 21 empresas que foram lá pegar as garantias, elas já tinham, por exemplo, contratos assinados de fornecimento de energia. Então já era uma garantia que dificilmente seria acessada. Então, assim, a carteira da garantia já era uma carteira bem segura. Isso permite que você coloque uma parte da carteira com maior risco. E o caso da Solyndra era um caso bastante arriscado, porque ela estava desenvolvendo um painel solar que a base dele, ao invés de ser de silício, que é como é feito globalmente, era uma base a partir de cobre, se eu não me engano. Então, assim, ela começaria mais cara, né, porque era uma tecnologia realmente nova, e acabou que deu errado. Mas, assim, deu errado, porque deu errado. Podia ter dado... Se tivesse dado certo, teria chacoalhado o mercado. E quando você olha a política de garantia, né, que é a política industrial efetivamente, ela é uma política de sucesso, porque ela teve 97% de empresas que não deram calote, e esse caso da Solyndra era um caso digno de risco, porque era uma empresa lançando uma inovação interessante no mercado. Então, assim, esse bloco eu acho mais frágil do ponto de vista metodológico, porque ele vai pensando casinhos ali, para parecer que, olha, não é tão legal você fazer isso. Mas quando você a Mercedes-Benz, ele até dá nota alta, né? Se o Paulo quer comentar alguma coisa, assim, de... Mas esse caso da Solyndra é interessante, porque, assim, ele está bem desenhado, porque a simetria dele era muito favorável ao setor público, porque se desse errado e deu errado, praticamente não perdeu dinheiro público. E se desse certo, poderia trazer benefícios gigantescos. Exatamente. Precisa pensar nessa ótica de assimetria e de custo-benefício, né? Esse que é o... Então, assim, eu acho até esse capítulo, né, ele tá desconexo com a metodologia do resto do estudo. E enfim, os outros casos são até, ele pega tem outros casos que são parecidos, né? O caso da Synthetic Fuels Corporation, ele já é um pouquinho melhor, que era uma empresa que era para fazer a questão do shale gas, né? Só que isso era um pedaço da política de segurança energética. Então, assim, mais uma vez, era um pedaço da política, né? Então, assim, quando você pensa a política como um todo, você faz uma política enorme. Qualquer política... mas isso é muito relativo, Thiago, porque assim, a gente trouxe esse texto aqui, que a gente está até passando aqui para os ouvintes um pouco mais de detalhe, mas eu acho que a beleza do texto é mostrar a quantidade de política industrial que os Estados Unidos faz. Sem entrar no mérito, né, se deu certo, se deu errado, primeiro ele traz a público que é política industrial que não acaba mais. Só para dar um outro exemplo, né, e há muito tempo. Eu não estou apresentando o programa, já estou na agonia porque deu 40 minutos, tá? Mas, eu faço isso agora. Mas só para dar um exemplo, pegando isso que você falou, Thiago, do shale gas, quer dizer, como é que você vai dizer que o shale gas é um fracasso nos Estados Unidos, dado que hoje os Estados Unidos produz mais de 12 milhões de barris dias de petróleo. Ele saiu de 3 milhões. Os Estados Unidos hoje tem uma produção de petróleo equivalente ao da Arábia Saudita, e grande parte disso se deve ao dinheiro que o Departamento de Energia americano colocou na indústria de shale gas. A indústria de shale gas, o pontapé inicial dela foi dado fundamentalmente com grana do Departamento de Energia. É uma criação do Departamento de Energia, né? Então, né, aí você pega o texto e fala, não, mas essa empresa aqui não deu muito certo e tal, né? Enfim, mostra bem para as pessoas como esse debate de política industrial não é trivial, né? Porque exatamente. Se você olhar naquele caso específico, fala, talvez não tenha dado certo. Agora, se você olhar no contexto, né, de como é que os Estados Unidos virou um grande produtor mundial de petróleo, que era algo que não se imaginava, né? Claro que ele já produzia, mas ele chegou num nível que ele está hoje top 5 do mundo, né? E para não falar dos efeitos negativos disso, que eles estão implodindo todo o subsolo americano, porque o fracking lá, né, tá causando inclusive mini terremotos, tem um efeito ambiental dramático. Lençóis d'água, né? Agora é difícil você não colocar isso como uma política industrial de sucesso. Poxa vida, você criou, né, um nível de produção absurdo de petróleo com dinheiro público, né, desde o choque do petróleo, que o Departamento de Energia está colocando dinheiro nisso, porque até é uma questão estratégica. Vamos lembrar que até 2015 era proibido exportar petróleo nos Estados Unidos. Proibido exportar petróleo bruto, né? Vejam que medida dura, né? E até isso eles já levantaram, né? Então,
Enfim, não vai dar para a gente, obviamente, seguir em todos os casos do paper aí, mas acho que já fica a propaganda aí de um dos países que mais faz política industrial no mundo, chamado Estados Unidos da América, né? Eu estava aqui com uma pergunta coçando a língua, né? Porque a gente não consegue não pensar no Brasil, né? Obviamente, né? E pensar, então, aqui nas lições aprendidas, né? Então, a gente está falando aqui de elementos importantes, as compras públicas, a questão do sistema de inovação e de como fomentar a questão da inovação, a questão do direcionamento. E aí, vou fazer uma pergunta meio cretina, tá? Mas tem que fazer, porque é a pergunta que está na mesa, né? Assim, essa velha discussão, dado o que é hoje, tipo assim, vamos discutir setores ou vamos discutir tecnologias que permeiam setores para a política industrial? Desculpa, eu sei que é maldade fazer essa pergunta, mas a gente tem que botar isso na mesa, entendeu? Porque é o futuro que a gente está falando. Eu acho que quando a gente fala de política industrial, tem que se discutir empresas, setores e tecnologias, né? Até a literatura mais recente está indo para essa discussão de atividades, né? Que também é um outro corte, né? Que são atividades que têm intensidade em transformação ambiental, atividades que têm intensidade em capital humano. Mas acho que todas essas têm que ser avaliadas. Não acho que a gente tem que, de antemão, já dizer que não vamos avaliar empresas, só vamos avaliar setores ou só vamos avaliar tecnologias. Não, eu acho que tudo tem que ser avaliado, né? No final do dia, a gente está falando de uma conta de custo-benefício de uma intervenção de governo, né? Enfim, queria ouvir o Thiago nisso, mas não sei por que a gente deveria partir de uma maneira já travada de antemão. Por isso que eu falei que é meio cretina, porque você não precisa excluir, né? Você pode ter uma visão dos três, mas eu quero escutar o Thiago sobre isso, que vem trabalhando nesse tema também. A gente certamente não deveria excluir, particularmente num país como o Brasil, que é um país grande em todos os aspectos, né? Tipo, tem muita população, tem muito território, tem então uma possibilidade de diversidade econômica gigantesca. Então, assim, não existem opções que não possam ser abordadas com a política industrial nacional. Agora, eu costumo sempre dizer, né, que, assim, a gente discute política industrial, discute política comercial, mas a mãe de todas as políticas, né, é a política macroeconômica. Então, assim, a gente tem que colocar um pouquinho a política macro nos eixos para uma política de desenvolvimento, né, que é alguma coisa que a gente não tem hoje, tá? Esse é um primeiro ponto. Aí eu não vou me arriscar a falar muito, porque não é muito a minha área, mas eu gosto sempre de advogar, olha só, não tem como você falar de política industrial sem falar de política macroeconômica. Se essa taxa de juros está no lugar certo, se a sua política fiscal está pró-desenvolvimento, se a sua política monetária está atrelada a isso, se as instituições públicas que você tem orçamento e tem autonomia para conseguir desenhar as políticas, tudo isso está num bojo que tem que ser discutido. Tá? Então, E aí as escolhas, elas começam a partir do momento que você tem só esse arranjo já pré-arrumado, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem arranjo para fazer praticamente nada. Os orçamentos estão minguando, públicos, né? Tanto das empresas públicas quanto do governo central, que dirá dos governos locais. Então, assim, fica uma coisa que é até difícil a gente conseguir almejar algo, né? Então, mas assim, aí olhando para os instrumentos, né? Eu acho que isso, aí voltando aqui rapidinho para o estudo, pega um gancho muito bom com o último capítulo, que é das políticas de inovação, né? Que você tem, que são de grande monto lá nos Estados Unidos, boa parte com recursos subsidiados, seja com programas de garantia, como a gente tem, tá? Seja direto com o que eles chamam de grant, né? Que são os recursos que a gente chama, por exemplo, aqui no BNDES, de recursos não reembolsáveis, que são recursos a fundo perdido. Você coloca lá, a empresa tem que apresentar um projeto consistente, você dá o dinheiro para a empresa, e a contrapartida é que ela venda aquele produto depois no mercado, um produto inovador, né? Você escolhe certamente produtos que vão expandir a fronteira tecnológica. Essa é a ideia de quando você dá uma grant. Então, hoje, assim, no Brasil, o que a gente percebe? O orçamento de ciência ele é mínimo, né? Então, assim, a ideia de você conseguir financiar pesquisa e desenvolvimento, ela não é muito alta, né? O orçamento do Ministério está diminuindo, o das agências de financiamento, como o BNDES, FINEP, os bancos de desenvolvimento regionais, também não tem um orçamento muito grande para essa área de inovação, seja reembolsável, seja não reembolsável. E aí tem um terceiro elemento que eu acho que assim, é a grande dificuldade que a gente tem aqui no Brasil e outros países subdesenvolvidos, e que é o grande diferencial dos países centrais, e que acho que a China e a Coreia perceberam muito bem, que qual é a base industrial que vai implementar essa expansão da fronteira tecnológica.
quando a gente olha o Brasil, a gente tem uma base industrial até relativamente moderna em termos de produção. Mas quando a gente vai ver como é que eu vou expandir essa fronteira, você olha as empresas que estão instaladas aqui, os líderes dos principais segmentos são empresas multinacionais. O que isso acarreta? Eles vão expandir lá na matriz, não aqui. Exatamente. Voltando naquela questão de cadeia global de valor, né? O valor adicionado dos setores dinâmicos, que é a parte de desenvolvimento, as decisões estratégicas, a aplicação industrial, não é feita aqui no país. Ela é feita na Europa, é feita nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Coreia. Então, assim, a gente tem uma dificuldade extra aqui de pensar a política industrial, que é como é que a gente consegue atrair parte das decisões estratégicas dessas empresas multinacionais para serem realizadas aqui. Pois acho que isso é uma... Vou fazer até uma provocação aqui para o Paulo e pedir para ele o seguinte: na sua experiência, do seu conhecimento, de todo esse conhecimento que você tem de política industrial americana, se você pudesse importar, né, uma experiência bem sucedida dos Estados Unidos para cá, adaptando, qual seria e como você faria? Tipo assim, coloca o chapéu de... Pode ser da China, não? Pode ser da China também, ué, por que não? Pode ser não, Estados Unidos, mas a gente pode, ué. Eu acho que a grande experiência que os Estados Unidos ensina para o mundo é compras públicas. Eu acho que a grande potência da política industrial americana está em compras públicas e no orçamento de defesa. Eu acho que ninguém mais fez isso tão bem no planeta como os Estados Unidos. Eu brinquei aqui com o caso da Boeing, mas a gente cita N empresas americanas que têm colocação de compras públicas enormes, né, muito vultosas, e que acarretaram em desenvolvimentos tecnológicos gigantes. A própria indústria aérea, é muito difícil contar a história da indústria aérea, aeronáutica americana, sem colocar o Departamento de Defesa no meio disso, né, porque muitas das empresas que prestavam serviços para a Força Aérea Americana, né, foram parar no colo da Boeing. A Boeing hoje é uma espécie de espólio, ela meio que herdou todo o know-how aeronáutico americano, né, que foi desenvolvido com dinheiro público a partir do Departamento de Defesa. E veja que interessante, o Brasil faz isso bem também, Lavínia. Uhum. A Embraer é um baita exemplo disso, né, porque a gente acabou de ver agora esse radar, o Saber 200, que foi lançado, da Embraer Defesa, que é um sistema de radares muito legal para monitorar toda a fronteira terrestre brasileira, né, que é uma das maiores fronteiras do mundo, né, que vem de tecnologia contratada pela Força Aérea, contratada pelo Ministério da Defesa, o KC-390, que é um baita case de sucesso da Embraer Defesa, que também foi feito por demanda pública, né, então eu acho que um belo exemplo que a gente poderia, inclusive, expandir esse. Eu acho que compras públicas é muito poderoso. É muito poderoso para desenvolvimento tecnológico. Eu acho que vale até explicar por que a gente considera compras públicas um instrumento tão poderoso, né? Quando você fala de um produto inovador, o caso do Warp Speed é excelente, quer dizer, o que o governo americano fez? Ele não só deu lá as grants para as farmacêuticas desenvolverem a vacina, como ele garantiu, olha, eu ainda vou comprar X milhões de doses. Milhões de doses. Mas aí. Isso que eu ia falar. Então, o que você faz? Para o setor de bio, né? De você consegue... Você diminui o risco mercadológico, porque às vezes você até faz a inovação que é tecnicamente viável, mas não vai ser economicamente viável, mas não vai ser economicamente viável no curto prazo. Então, quando você tem uma garantia de compra do governo, isso reduz o seu risco daquele projeto num nível que a empresa fica muito mais confortável em desenvolver aquele projeto. Entendeu? Então, eu costumo brincar que isso aí isso mata duas incertezas, sem querer carregar no economês. Mata a incerteza keynesiana e a incerteza schumpeteriana, né? O que é a incerteza keynesiana schumpeteriana? Porque você já tem a garantia que alguém vai comprar aquilo, mesmo que dê errado, né? O risco de inovação, e alguém vai comprar aquilo porque quer comprar, então você vai vender de qualquer maneira. Então, você praticamente tira o risco do empresário, da empresa, e transfere para o balanço do governo. Claro, você está transferindo o risco para o balanço. Se der certo, ótimo, né? O governo... inclusive pode ganhar dinheiro, no caso do governo muitas vezes ele quer salvar as pessoas, no caso, não deixar elas morrerem, né? Mas como o Thiago falou, né? Prestado, né? O governo quer salvar as pessoas ou quer ter um serviço prestado, no caso do KC-390. Exato. Ele quer melhorar a logística de transporte de carga do país, então ele vai ter um cargueiro melhor, aí depende do objetivo da política, né? Tá, beleza, maravilha. Então, política, compras públicas ficou aqui estabelecido como um grande pilar. Agora vamos para o segundo pilar, que é política de inovação e desenvolvimento, R&D mesmo.
tá? O que é fundamental e quais os instrumentos para promover isso bem? Que lições aprendidas a gente pode ter dos Estados Unidos para o Brasil? Manda, Thiago. Eu primeiro? Olha, já vou emendar com a questão setorial, tá? Da tecnologia com o setor. O que a gente observa quando olha os números, né? Voltando aí aos benchmarks, né? Aos países centrais, Alemanha, Coreia do Sul, tá? Vou dar um exemplo. O Brasil hoje ele tem 12% da indústria no PIB, tá? A Alemanha, ela tem, deixa eu olhar aqui, a Alemanha 12% tem 23... da indústria. Você falou tão rápido, não deu nem para escutar. 12% da indústria no PIB. Isso. Hoje, o PIB brasileiro, 12% é a indústria que responde. Tá? Na Alemanha é 23%, e na Coreia é mais ou menos 25%. Só para a gente ter uma ideia do patamar que a gente está falando. Fora isso, tem um aspecto qualitativo. Quando a indústria ela é muito heterogênea. Né? A gente está falando desde... Sapato até semicondutor. Desde sapato até semicondutor. Então, assim, na indústria tem um núcleo, que é um núcleo dinâmico, que é esse núcleo que está expandindo a fronteira da produção tecnológica mundial. Tá? Isso é que é o grande diferencial. Quando a gente olha na Alemanha e na Coreia, por exemplo, esse núcleo ele responde por mais ou menos 2/3 da indústria. Tá? Então, você tem 2/3 da indústria dos países envolvidos que são esse núcleo forte que expande a fronteira tecnológica, que gera novos empregos, que do planeta, né? A fronteira tecnológica do planeta. Do planeta. Dizer isso. Que se integra aos serviços produtivos. Então, a tal economia de serviços, ela não está dissociada da indústria, muito pelo contrário, ela é retroalimentada pela indústria, tá? Os serviços, né, de alto valor. Já no Brasil, esse núcleo duro, vamos chamar assim, esse núcleo dinâmico, ele responde por 40%. Então, a gente tem 40% de 11%. Enquanto que lá fora é 60% de 20 e poucos por cento. Então, assim, isso já cria um gap para a gente começar a trabalhar no país, que ele é enorme. Tá? E, ao meu ver, coloca o tema da política industrial para ontem. Tá? Ao contrário do que algumas pessoas advogam, que não tem nem que fazer, ela tinha que estar fazendo, não tinha nem que ter parado de fazer. Tá? Então, acho que assim, o ponto... E aí, os instrumentos eles vão ser essenciais. O grant, para você conseguir avançar a fronteira tecnológica, ele é uma perna que não tem como a gente não começar a pensar nisso. A Europa está falando em botar 2, 3 bilhões de euros em grant só para o carro elétrico, só para a bateria elétrica. Eu acho que 2, 3 bilhões deve ser menor que o orçamento brasileiro. É que tem, de novo, vou manifestar minha agonia aqui com o tempo do programa, que a gente já avançou. Mas eu queria só dar um pitaco nessa coisa da fronteira, que é o seguinte, o risco de inovação tecnológica de fronteira, ele é maior do que o risco do chamado catch-up tecnológico. Então, uma coisa é uma empresa no Brasil tentando fazer um catch-up e produzir algo que já é produzido no mundo no estado da arte. Né? Tem um risco aí que ela, obviamente, vai entrar num mercado que já tem incumbentes, que é difícil competir, que já tem multinacionais lá que estão ocupando espaço. Agora, o risco de deslocar a fronteira tecnológica é muito maior, porque daí a gente está falando de transitar de uma indústria de carro com combustão para um carro elétrico. A gente está falando de briga de gente grande mesmo. E aí o R&D vai, né, esses incentivos, esses grants, esses subsídios, eles aparecem ainda com mais força. Né? Você pegar o Biden agora, está botando, sei lá, mais de 50 bilhões de dólares para ver se avança a indústria de semicondutores americana. Apesar de que ali é quase uma questão de catch-up também, porque a indústria de semicondutores americana, na parte de design, eles estão na fronteira. Mas na parte da fabril mesmo, eles perderam todas as fábricas para o leste da Ásia. Né? Que é um dos casos do texto, inclusive. Acho importante também lembrar que a gente tem que ter instrumentos de fundos, né? Porque aí o sucesso, aquela velha história de que o sucesso de um paga o fracasso de outros, né? Pensando aqui do ponto de vista do financiamento, esse também acho que é um instrumento relevante. Mas, tentando retomar meu papel aqui de moderadora, porque agora realmente a gente está chegando no final do programa, é uma pena, porque eu já estou aqui pensando nas questões do emprego, nas questões da desigualdade, do emprego decente, das novas propriedades. Então, eu já estou aqui, mas a gente vai ter que deixar isso para o próximo programa. Então, assim, se você tivesse assim, as suas moedinhas, tá? E quisesse alocar nesse momento em uma prioridade de política industrial tecnológica, agora, tá? Pensando capacitação também. Onde que a gente tinha que botar para pensar o Brasil hoje? Queria aproveitar para já dar uma mensagem. Para mim, a resposta é mais ou menos simples. É o SUS e é o sistema de saúde.
A gente tem um poder de fogo de compra de saúde, de compras públicas gigantesco no SUS, a gente tem uma capacidade instalada, um know-how tecnológico já colocado muito grande, e a gente teria um potencial enorme de dar saltos tecnológicos e conquistar mercados mundiais. Assim, se eu pudesse, já que é moedinha, eu vou fazer all-in, tá? All-in no SUS e no setor de saúde. Eu acho que... Não, eu concordo. Como eu falei lá no começo, acho que a gente tem 2 drivers que a gente podia usar aqui. Que esse driver do propósito social, né? Certamente o SUS, por ser hoje acho mais maduro, ele seria o principal. E o outro que a gente tem, no fato, eu acho que é a conectividade. Agora teve leilão de 5G, vai ter toda essa expansão de malha. De telecom, não ouvi direito o que você falou. De telecom, a parte de telecomunicações. 5G. Teve leilão de 5G. E também tem aí as contrapartidas, você vai ter... E tem uma característica de inclusão social também, né? Hoje em dia, assim, a conexão, ela é parte da nossa vida, não tem como. É como foi a luz há 30, 40 anos atrás, até o Brasil, até menos tempo, né? Mas acho que assim, o driver social que a gente tem, eu colocaria nessas fichas, tá? E certamente o SUS é o mais maduro. É muito interessante, porque os 2 que vocês colocaram, eles pegam o desenvolvimento em múltiplas dimensões, né? Porque eles trazem, evidentemente, a questão social junto, né? Os 2 drivers que vocês apontaram. E não tem mais como separar, né? Não tem mais... todas as questões vêm junto agora, né? Até tem uma frase de um grupo de humanidades, de médicos, que eles dizem assim: todas as ciências são humanas, hoje em dia. Eu acho essa uma frase fantástica. Boa. Muito boa. Então, com isso, acho que a gente pode encerrar esse programa. Muito obrigada a vocês. Acho que exploramos bastante coisa aqui. Paulo, dá a sua palavra final, claro. A minha palavra final é para falar o nome do texto, porque eu não me lembro exatamente, que as pessoas vão ter curiosidade em procurar o texto. Sim, eu acho que eu falei no início do programa, mas fala deixa de novo, eu repetir. O título, porque depois a gente vai deixar indicado, mas para quem estiver assistindo e não tiver escrito ali. Então, ele se chama, traduzindo, né, medindo 50 anos da política industrial americana de 1970 a 2020. Em inglês é Scoring 50 Years of U.S. Industrial Policy. Boa, 50 anos de política industrial nos Estados Unidos. Peterson Institute for International Economics. Tá? A gente vai deixar o link para todos de vocês, e leiam o texto e reflitam sobre o Brasil. Né? Reflitam sobre o Brasil a partir do texto, aprendendo onde as lições, de onde foi fracasso, de onde foi sucesso, e mostrando que a política industrial está aí, é uma discussão que não pode ser evitada, ela tem que ser feita. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Paulo. Obrigada, Thiago. Obrigado, Lavínia, Thiago. Obrigado.